retornando, galerinha, vamos retornando. E você que está chegando agora na aula, a nossa aula de hoje nós estamos falando sobre segurança da informação e privacidade. Nós estamos falando aí sobre a importância de nós deixarmos os nossos dados e as nossas informações seguras. Então, vamos dar continuidade, galerinha, à nossa aula de hoje, certo? Outro ponto importante que a gente precisa ter atenção na parte dos princípios básicos da segurança da informação, também a autenticidade desses dados, né? Esses dados precisam ser autênticos. A origem e destino verificam a identidade da outra parte envolvida na comunicação. Quando a gente fala de autenticidade, a gente precisa também ter muita atenção de onde vêm os dados. Por exemplo, às vezes a gente recebe propostas, né, de cartão de crédito. Ah, a empresa fulana de tal está te enviando aí uma proposta de cartão de crédito. E aí você liga para a empresa. Ah, eu queria saber porque eu recebi um e-mail aqui de uma proposta de cartão de crédito de vocês. Nunca te mandaram uma proposta, né? Nunca te mandaram uma proposta de cartão de crédito à empresa. Então, às vezes a gente precisa ter atenção, né, o destinatário, né, e também a parte que envia os dados, certo? Quem envia e quem está recebendo. Às vezes, se você perceber, é um e-mail que é enviado para várias pessoas. Às vezes, o e-mail que te envia, quem te envia, o e-mail que está te enviando, aquela descrição do e-mail nem tem o nome da empresa, por exemplo. Não tem a marca de autenticidade da empresa, que muitos e-mails sérios que vocês recebem, né, de empresas verdadeiras, que são reais, lá embaixo normalmente tem a autenticação, falando que aquele e-mail é seguro, que as informações estão seguras, né? Então é importante que a gente tenha cuidado, porque só o que tem são lugares que querem os nossos dados pessoais, o nosso endereço, várias informações, certo? Então a gente precisa ter cuidado, tá, em como a gente deixa disponíveis os nossos dados. Outro ponto é o não repúdio ou a não recusa, né? Garantia que o emissor de uma mensagem ou a pessoa que executou determinada transação de forma eletrônica. Então, esse também é um outro ponto muito importante com relação à segurança da informação. Ainda falando desse não repúdio, que é a não recusa, fala também que só se pode garantir o não repúdio quando houver autenticidade e integridade. Então, as empresas que fornecem o não repúdio só podem fornecer se realmente elas forem empresas autênticas e íntegras, né? Que têm esses recursos, esses dois recursos super importantes para a segurança da informação, certo? E aí, galerinha, é necessário também que essas informações elas tenham a disponibilidade. É uma outra parte do pilar da segurança da informação, é a disponibilidade desses dados. É um grau em que a informação está disponível para o usuário e para o sistema da informação, que a operação, por exemplo, está sendo requerida pela organização, ok? Outro ponto importante das características da disponibilidade e pontualidade. Os sistemas de informação estão disponíveis quando são necessários e quando também são solicitados, né? De acordo com a necessidade, a continuidade e a robustez, como foi falado anteriormente. Aqui fala mais uma vez sobre um aspecto da integridade desses dados, que essa integridade ela é o grau em que a informação está atualizada. É uma informação constantemente atualizada e sem erros, né? Sem informações errôneas. A característica da integridade é ela ser correta e sem erros. Então, uma informação para ser considerada íntegra, que tenha integridade, é uma informação correta e sem erros. Certo? A perda de integridade surge no momento em que uma determinada informação ela fica exposta ao manuseio, né, de uma pessoa não autorizada. Então, imaginem aí um documento
um documento importante que foi colocado, por exemplo, no Google Docs, né? Que várias pessoas podem ter acesso e modificar esse documento. Que ao invés da pessoa colocar restrito somente para leitura, a pessoa que disponibilizou o documento importante acabou colocando todas as pessoas que têm acesso como editor, por exemplo. Isso é um grande problema. Pode gerar um problema de integridade na informação, certo? Pode ter um problema, né, nessa parte do controle. Será que todas as informações colocadas são verídicas, são corretas, são íntegras, né? Será que todas as pessoas que manusearam ou que modificaram aquela informação são pessoas autorizadas, certo? Outro ponto, né? Isso pode acontecer também porque pode ser efetuada alterações que não foram aprovadas e não estão, né, sob controle do proprietário da informação. Quando a gente fala de confiabilidade, uma outra característica que a gente pode mencionar é o grau no qual o acesso à informação ele está restrito, certo? Para determinados grupos de pessoas autorizadas a ter acesso. Isso também inclui medidas para proteger a privacidade. Então, é comum nas empresas, as empresas terem pastas compartilhadas entre todos da organização. E é comum o setor de TI liberar algumas pastas específicas só para alguns setores. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa que a pessoa do TI, ela tinha esse cuidado muito grande, né? O setor de RH, eles tinham pastas específicas que estavam lá, né, no drive geral da empresa, mas só quem tinha acesso era aqueles computadores específicos com aquele usuário específico. Tá? Então, tinham pastas que eram liberadas somente para pessoas autorizadas. E tinha algumas pastas que só conseguiam ser acessadas, só poderia ter acesso à informação daquela pasta quem colocasse aí uma senha ou algo do tipo, definido aí pelo setor de segurança da informação da empresa. Tá? Então, essa parte é muito importante. E ainda falando da confidencialidade, ele é o grau no qual o acesso à informação também está restrito para determinados grupos de pessoas, né, que normalmente elas precisam ser autorizadas. Isso também inclui medidas, né, para proteger a privacidade da empresa. E aí, galerinha, existem as políticas da segurança da informação. Normalmente, a maioria das organizações, das empresas, dos locais que trabalham com informações importantes, eles possuem determinadas políticas, certo? Uma política da segurança da informação, normalmente ele é um documento maior, que inclui documentos, procedimentos e guias, né, do que deve seguir e o que normalmente provém de detalhes. Ele deve ser escrito de acordo com os requisitos do próprio negócio, né, que está sendo aplicado, e com as regulamentações e legislações aplicáveis. Deve ser aprovada pela direção da empresa e comunicada a todos os funcionários e partes externas relevantes. Por que partes externas relevantes? Imagine que você tem um fornecedor, e o fornecedor é um fornecedor assim bem sigiloso, né, para aquela empresa. Você pode também trabalhar com aquele teu fornecedor sobre também políticas de segurança da informação, né, falando para ele, olha, a partir de agora, os nossos e-mails, eles terão aqui uma criptografia. Isso é para assegurar tanto as minhas informações quanto também os seus dados como fornecedor, certo? Então, a empresa ela pode também tratar com pessoas externas relevantes informações importantes, tá? Isso pode ser dado como uma política da empresa na parte da segurança da informação. É comum que essa política da segurança da informação tenha uma estrutura hierárquica, né? Como todo local. Isso acontece, tá? Isso é a vida real. Isso aí precisa acontecer.
pois várias outras políticas serão desenvolvidas tendo a política da organização como base. Então, nem todo mundo pode ter acesso a todas as informações, não, pessoal. Isso daí é engano quem acha que todo mundo pode ter informação de tudo dentro de uma organização. Cada pessoa tem a sua responsabilidade e ela deve ter acesso às informações responsáveis pela sua função, né? Pelas suas responsabilidades. E aí, galerinha, normalmente, uma forma que existe dentro das empresas, alguns métodos que existem dentro das organizações para criar políticas de segurança, nós temos, né, elaborar política de segurança da informação é uma coisa que precisa ser implementada e verificada. E ela está sendo, e se também ela está sendo cumprida, né? Não adianta você simplesmente criar uma política de segurança da informação, entregar para todo mundo um arquivo explicando, se você acaba não monitorando, né? Se você acaba não analisando se ela está sendo realmente aplicada, se ela realmente está sendo cumprida. Então, muitas empresas, elas trabalham com o ciclo PDCA. PDCA, ele é uma forma que muitas empresas utilizam para conseguir tanto planejar, desenvolver uma solução, né, checar e agir, né, que são os 4 pilares, né? Ou seja, você não só implementa, mas você monitora ao longo de todo o processo de execução, ok? Então, aí nós temos o planejar, desenvolver, checar e agir. E aqui eu tenho, eu acho que a imagem ficou um pouquinho desfalcada, né? Mas não tem problema não, que eu tenho outras imagens sobre esse ciclo. Então, em tradução literal, normalmente o PDCA, ele se refere a uma metodologia usada para uma melhoria contínua de processos e soluções de problemas nas empresas, por exemplo. Geralmente, ele é utilizado com o objetivo de solucionar problemas que não são facilmente visualizados, certo? Então, isso daqui, pessoal, ele pode ser utilizado nas empresas em diversas áreas, em diversos setores, não só no setor da segurança da informação, mas em vários outros setores que precisam ser desenvolvidos soluções, né, resolver problemas que a empresa precisa de etapas, tanto para identificar o problema, tanto para desenvolver uma solução, para planejar, desenvolver uma solução, aplicar, e só depois que ela vai conseguir recolher, né, resultados, certo? O passo 1 é identificar o problema. Identificar o problema é o primeiro passo, tá? Descubra onde e por que o problema começa, tá? Outro ponto, planeje as melhorias. Crie o plano de ação. Então, se a empresa está percebendo que não está tendo uma segurança na informação em algum setor da empresa, você precisa entender o porquê do problema primeiro. Depois, você tem que planejar, né, e criar, por exemplo, um plano de ação. O segundo passo é o envolva as pessoas e execute o plano que foi desenvolvido. Execute o plano que foi desenvolvido para você ter retorno e conseguir identificar os próximos passos, tá? O terceiro passo extremamente importante do PDCA, galerinha, é realizar a análise. É analisar se tudo o que foi executado, se tudo foi executado como planejado, como previsto, tá? Se todos os passos foram realizados, tá? E se realmente houve o resultado esperado. E o quarto e último passo do PDCA, galerinha, é a parte de deu certo, né? Deu certo. Compartilhe, né, o aprendizado. Padronize o processo se deu certo. Não deu certo, se depois de tudo você viu que não deu certo, o que é que você vai ter que fazer? O que pode ser mudado? O que foi que aconteceu no processo que deveria ter sido melhorado? Que deveria ter sido modificado? E aí você vai novamente passar por todo o processo do PDCA, certo? Se a solução deu certo, você vai padronizar.
você vai criar uma regra e vai padronizar aquela regra, certo? Se não deu certo, você vai ter que entrar no fluxo de novo e aí começar outras possíveis soluções. Isso daí é uma forma de ajudar a pessoa do TI, por exemplo, ou a pessoa responsável pela segurança da informação, a identificar onde é que está o erro, onde é que está aí a vulnerabilidade, onde é que está aí o ponto fraco, tá bom? Outra parte importante, né, ainda falando das ameaças e dos riscos à informação. As ameaças, elas se aproveitam, na verdade, das falhas de segurança da organização, que é considerado como, por exemplo, ponto fraco, provocando possíveis danos, né, perdas, prejuízos, e muitas outras partes que, infelizmente, acabam sempre gerando um prejuízo, tá bom? As ameaças sempre acabam levando um prejuízo. Elas são constantes, podendo acontecer a qualquer momento. A qualquer momento, de diversas formas. Por exemplo, eu me lembro uma outra tática que a pessoa do TI da empresa que eu trabalhei alguns anos atrás, eu não era ainda nem técnica em informática nesse tempo, eu não era. Uma das ações que ele tinha era o seguinte: nós não tínhamos liberação de ficar utilizando pendrive nos computadores da empresa. Antes de nós utilizarmos qualquer pendrive em qualquer computador da empresa, ele precisava primeiro, né, passar aí os filtros dele no pendrive. Eu achava super interessante isso, né? Naquele tempo eu até não entendia tão bem por que ele fazia, por que ele tinha tanta regra. Mas é porque tinha informações tão importantes, que ele não poderia correr o risco, né? De nenhum vírus ou de nenhuma ameaça entrar dentro do TI dele, né? Principalmente aí nos sistemas de backup dele. Ele tinha maior assim, controle. Então, até utilizar o pendrive, eu não podia chegar de casa com o meu pendrive, botar lá no meu computador da empresa e pegar o arquivo que eu fiquei trabalhando no dia anterior. Não. Antes ele precisava analisar se não tinha alguma ameaça. Então, pessoal, isso são recursos, né? Recursos que a gente precisa aprender a encontrar regras, né? A gente já sabia, olha, a gente não pode utilizar isso, a gente não pode fazer isso, a gente não pode utilizar determinados tipos de site, a gente não pode utilizar determinados tipos de recurso. Se a gente tinha alguma dúvida, a gente entrava em contato com o pessoal do TI, eles ajudavam a gente. Então, galerinha, isso daqui é criar regras para evitar, ó, esses carinhas bem aqui, essas carinhas aqui, né? As ameaças, certo? Ok? Então, elas são constantes. Elas podem estar em qualquer local, despretensiosas, né? Essas ameaças, ok? E aí, galerinha, ainda falando dessas ameaças e dos riscos à informação, um risco, dano ou perda de informação, normalmente ele é determinado pelas ameaças. Ou melhor, né, a chance destas ameaças ocorrerem e suas consequências. Então, aqui a gente precisa analisar principalmente o risco, né, o dano e a perda de informações. Outro ponto importante, ainda falando dessas ameaças à informação. Funcionários descontentes ou desmotivados. Esse também pode ser uma outra característica. Pode sim acontecer que algum funcionário, só mesmo para poder fazer algo ruim pela empresa que está descontente, vazar alguma informação, né? Por isso que informações importantes precisam ser controladas. Nem todo mundo pode ter acesso. Baixa conscientização nos assuntos de segurança. Isso aqui é um dos maiores fatores. Às vezes as pessoas não têm o entendimento, não têm o conhecimento. Por isso que palestras sobre segurança da informação deveriam ser palestras constantes dentro das empresas, para que as pessoas pudessem ficar atentas o que elas podem e não podem fazer, né? Na internet, por exemplo.
aumento da complexidade e eficácia das ferramentas de hacks e dos vírus, né? Então, cada vez mais eles estão ficando cada vez mais complexos, ou seja, cada vez mais eles estão ficando sofisticados, né? Mais lindos visualmente aos olhos do usuário e mais encantadores. E-mails, inexistência de planos de recuperação, desastres naturais ou não, como incêndios, inundações, terremoto, terrorismo. Esse também é um dos casos, né, como a gente conversou, que são as ameaças não humanas, por exemplo. E a falta de políticas e procedimentos implementados dentro de uma instituição é uma outra ameaça, tá? É uma outra ameaça. Quando você tem uma política dentro da empresa de segurança da informação, fica mais fácil, certo? Outro ponto importante, ainda falando da vulnerabilidade, que normalmente são as fraquezas, né, associadas aos ativos da organização, que normalmente acabam identificando, né, e eliminando os pontos fracos, né, de um ambiente de tecnologia da informação. E um dos primeiros passos para garantir a melhoria da segurança da informação é justamente analisando isso, né? É analisando as fraquezas e tentando eliminar e identificar esses pontos fracos. Quando esses pontos de vulnerabilidade eles são identificados, os riscos eles ficarão, melhor dimensionados nos locais que estão expostos. Ou seja, a empresa vai ter conhecimento e ela vai conseguir tomar medidas corretas, né? Medidas mais adequadas para resolver aquele problema, facilitando assim a definição de uma medida de segurança, tá? Para fazer normalmente a correção. Outros pontos que podem ocorrer uma vulnerabilidade são as vulnerabilidades físicas, que são as instalações, instalações prediais fora do padrão. Isso pode ser, sim, né, uma vulnerabilidade. Imagine aí as instalações físicas de um local não estarem corretas, né, não estarem seguras. Isso é uma vulnerabilidade. Hardware, a falha nos recursos tecnológicos, a falha de materiais, de componentes eletrônicos. E muitas organizações, se elas não tiverem uma política de backups, uma política de armazenar as informações em locais seguros, isso pode gerar um grande problema. Softwares, né, sistemas mal instalados, erros nas versões dos softwares, softwares não atualizados. Isso também eu aprendi que sempre existia na empresa eu não me recordo se era uma vez por mês, mas era de tempos em tempos, né? Que cada setor tinha um período que ficava em atualização o hardware e o software, né? Então, tinha um momento de atualizar tudo, tinha um momento de atualização dos softwares, que levava um tempo, a gente tinha que parar um pouquinho, mas a gente tinha certeza que tudo estava seguro, né? Outro ponto, as mídias, né? Informações que ao serem gravadas não fazem a devida proteção das mesmas. A mesma coisa que eu conversei com vocês, né? A falha na hora de salvar e armazenar. Comunicação, né? O rompimento de cabos de comunicação pode ser também um problema. E também as partes, né, humanas, que é a ação humana que prejudica a segurança devido a falhas no treinamento destas ou outras situações causadas pela ação do homem. Isso tudo pode acontecer, tá bom? E aí, galerinha, mais uma vez falando aí dos impactos negativos que isso acontece, certo? Isso daí é comum acontecer, esses impactos negativos. E aí, turminha, para todo problema, né? Normalmente, para todo problema, existe uma possível solução, certo? E eu já conversei com vocês várias vezes que a nossa área, nós precisamos ser profissionais dispostos a resolver problemas, né? A área computacional, a área do setor a galerinha técnica de informática,
todo mundo que trabalha na parte de computação e informática precisa estar ciente que a nossa área é para resolver problemas. E aí nós temos esses problemas dos vírus, né, da vulnerabilidade dos dados, mas também nós temos soluções. E um deles é o firmware, né? Ou é um software ou um hardware que verifica as informações provenientes da internet. Então ele analisa tudo que tem, tudo que está entrando aí no computador, né? O firmware, ele é um software ou um hardware que verifica essas informações que vêm normalmente provenientes da internet ou de uma rede e as bloqueia ou permite que elas cheguem ao seu computador. Não sei se vocês já tiveram um caso de estar querendo entrar em um site ou estar querendo baixar um aplicativo ou qualquer coisa e aí você nem se toca que você não conseguiu fazer isso. Você fica esperando, nunca entra no site. E é por conta desse carinha aí, do firmware. Tá? Ele impede algumas ações que ele perceba que não sejam adequadas no computador. Ele bloqueia. Tá? Ele bloqueia que algumas ações vindas da internet acabem modificando, acabem alterando algo no computador. Então, ele realmente serve igual está sendo mostrado aqui na figura. Ó. Ele serve como uma parede, como uma barreira. Tá bom? Outro ponto importante são os backups. Os backups, né, é a cópia de segurança. Isso é comum. É comum ter backup em uma empresa que normalmente, uma organização que normalmente leva a sério as suas informações. Estrutura de backup, talvez para algumas empresas pequenas, não sejam tão barato. Mas é um investimento que, se as suas informações são importantes, é um investimento que é válido ser feito, certo? Tem empresas que têm um sistema de backup de uma semana, por exemplo. Né? Em uma semana, se a informação não for necessária, eles fazem um backup em cima, por exemplo. Apagam aquelas informações e armazenam novas. Tem backups que têm um tempo maior, um tempo menor, vai depender da necessidade da empresa, certo? Backup, ele é uma cópia de segurança de dados de uma mídia ou de um dispositivo de armazenamento, ou outra para que possam ser restaurados. O foco dele é o seguinte: deu um pane no sistema, meu computador queimou, ou caiu o ar-condicionado pingou em cima do computador de um dia para a noite, quando eu cheguei no outro dia na empresa ele estava queimado, por exemplo, algo do tipo, não sei. Isso pode acontecer. Qualquer coisa. Eu estava saindo de casa, derrubei a minha mochila, por exemplo, o computador quebrou, né? E as informações lá dentro não deu para recuperar. Foi uma queda danada. Mas se aquela informação tiver no backup, ok, tudo bem, tá tranquilo, é só restaurar. Agora, se ela for uma informação importante e não tiver como recuperar, esse é o problema, tá? Então, por isso que os sistemas de backup eles são tão importantes. Em caso de uma perca dos dados originais, o que pode envolver apagamentos acidentais ou corrupção, erros de hardware, entre outros, né? Às vezes porque o sistema operacional não está atualizado corretamente, aconteceu algum problema, ele atualizou, algo deu errado, eles podem apagar os dados, né? Pode acontecer esse caso. E aí, galerinha, agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de alguns problemas que podem acontecer, tá? Podem chegar aí no nosso celular, no nosso tablet, no nosso computador. Pode chegar, isso aqui é algo comum acontecer. Quem aí já escutou falar da palavra spam? Não liga para isso daí não, isso daí é um spam, né? Spam. Spam se vocês já tiverem e-mail, se vocês não tiverem e-mail ainda, eu vou puxar a orelha de vocês, tá? Porque todo mundo já tem que ter criado pelo menos um e-mail. Uma dica que eu dou para vocês é para vocês criarem o Gmail, porque ele te dá vários recursos, entre aspas, gratuito, que você consegue utilizar, né? E aí lá no Gmail, ele tem caixa de entrada, que é onde tem os seus e-mails que você recebe, tem a lixeira, e tem um local específico só para spam. Vocês acreditam? Pois é. Quem são os spams? Spam ele é o termo normalmente utilizado para referir-se aos e-mails, né?
e-mails não solicitados. E-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um grande número de pessoas, tá? Então, normalmente são e-mails de propaganda, isso acontece muito. Mas, se, por exemplo, você quer receber aquele e-mail, é algo que você quer porque quer receber, você registra ele como não spam. Aí ele não vai mais para a caixa de spam, ele vai para a caixa de entrada, como e-mail principal. Mas, normalmente, quando uma pessoa, empresa, manda uma propaganda para milhares de pessoas ao mesmo tempo, normalmente esse e-mail vai ser considerado como spam. Então, se você tem e-mail em casa, né, se você tem e-mail, depois dê uma olhada, vá lá na caixa de spam e olhe os e-mails, né, pelo menos quem te enviou. Normalmente é propaganda, tá? Tem muito e-mail de propaganda normalmente, certo? Ok? Isso daqui, galerinha, é uma das coisas que podem acontecer muito. E pode ser que venha algum malware, né? Algum malware em um desses spams, certo? E vamos lá. Definição dos termos. Malware, normalmente quando a gente está falando de segurança da informação, principalmente quando a gente está se referindo à parte da internet, de dados na internet, esse termo aqui provavelmente seja comum e que vocês normalmente vão escutar, vão visualizar muito. Ele é um nome abreviado para software malicioso. Olha aí, um software malicioso. É qualquer tipo de software indesejado. Indesejado, instalado sem seu devido consentimento. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas você quer baixar, por exemplo, um arquivo. Aí eu vou baixar um livro aqui que eu quero falar um pouco mais sobre a arquitetura de computadores, ou análise lógica de programação. Aí você baixa a apostila. Quando você se espanta, assim que você terminou de baixar a apostila, quando você se espanta, foi instalado um aplicativo no seu celular que você nunca nem viu. Não, foi eu que instalei isso aqui, não. Não foi eu que instalei isso aqui no computador, né? Porque, normalmente, eles são os malwares, né? Eles estão lá, ó, esperando você só clicar em um arquivo, por exemplo, ou até mesmo, né, baixar um vídeo ou assistir um vídeo, algo do tipo, e ele aí, ó, de uma forma maliciosa, ele está se injetando dentro do seu sistema operacional, dentro do seu sistema computacional. E aí está se instalando, né? Está tentando aí pegar um espaço sem nem ser percebido. Vírus, worms e cavalos de Troia, eles são exemplos de softwares mal intencionados. Com certeza esse aqui vocês já ouviram falar, né? E esse aqui também. Mas o cavalo de Troia, eu não sei se no tempo de vocês é famoso, né? Eu acho que não. Acho que o tempo de vocês não é famoso, não. Vocês são jovens. Mas no meu tempo, meu Deus, era a coisa que eu mais temia no mundo. A coisa que eu mais temia no mundo, meu Deus, era este tal de cavalo de Troia. Nunca vi, olha, eu temia demais. Porque falava, olha, tem cuidado com o cavalo de Troia. Porque se vocês pegarem um cavalo de Troia, ele apaga tudo do computador. Ele apaga tudo que você tem no seu pendrive ou no seu CD, apaga tudo. E o pior é que apaga mesmo, né? E faz muitas outras coisas. Tem alguns que são horríveis. Sabe o que é que eles fazem? Você clica no arquivo e ele começa a multiplicar a tela. E você não consegue mais fechar as telas de jeito nenhum. E você vai, quanto mais você clica para fechar, mais elas se multiplicam. Né? Existe, né? Existe todas essas coisas, tá? Mas no meu tempo eu morria de medo, né? Quando eu estava fazendo curso técnico igual vocês, aí no meu tempo do meu ensino médio, que não faz muito tempo assim, faz pouquíssimos anos atrás, tinha muito medo desse cavalo de Troia. E fez bem eu ter medo, porque só assim eu tinha mais cuidado, né? Hoje em dia a gente utiliza tantos recursos na internet que às vezes a gente nem se toca de todos os perigos que tem aí na parte web, tá bom? Então, normalmente todos eles são,
né? Softwares são exemplos de softwares maliciosos que com frequência são agrupados e chamados coletivamente de malwares. Então, eles aí, pessoal, eles têm uma carga bem pesada no sentido de querer, né, danificar alguma coisa. E aí, galerinha, eu trouxe aqui para vocês alguns, né, exemplos de malwares que podem vir a surgir. Espero que não surjam aí com vocês, mas pode ser que em algum momento que vocês estejam trabalhando em algum local, vocês se deparem com algum desses, né, desses softwares maliciosos, certo? Muito conhecidos aí, ó, cavalo de Troia, né? Que normalmente com ele traz um monte de malware com ele, certo? Um dos primeiros que a gente precisa conhecer são os vírus. Os vírus, tá? Da mesma forma que eles são prejudiciais para a nossa saúde, né, no mundo real, eles também são muito prejudiciais no mundo virtual também, tá? Não acha aí que só porque o seu celular ele tem um hardware e um software, ele não tem nenhum tipo de perigo. Tem sim, olha, não ache, não se engane. Existem vírus cibernéticos também, certo? Que podem deixar o seu computador doente, tá bom? Então, são programas ou parte de um programa de computador que normalmente são maliciosos, né? Que se propagam inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Tá vendo como eles são perigosos? Além deles se instalarem de forma indevida, que ninguém chamou eles acabam se multiplicando e eles acabam entrando, né, fazendo parte de outros arquivos que já existem nos computadores. Tá vendo como eles são espertos, né? Para que seu computador seja infectado, é preciso que um programa já infectado seja executado. Então, olha o que acontece. Você está lá usando seu sitezinho, né? Nem se tocou, clicou ali naquele, clique aqui, download, bem grandão, ok, né? Baixe agora. Aí você clica e nem se toca que no seu computador tá baixando algum arquivo. E o pior de tudo, você baixa e você ainda executa. Quando você executa a criatura deste arquivo, o que acontece? Você recebe de presente, você recebe de brinde vários e vários vírus no seu computador, no seu celular, no seu tablet, tá? Então, pessoal, a gente precisa ficar, ó, atento, né? Ligado aí, ó, aos recursos que vocês utilizam. Ainda falando dos vírus, depende da execução do programa arquivo hospedeiro, né? Para torná-lo ativo normalmente, dar continuidade ao processo de infecção. E os principais meios de propagação normalmente são os e-mails e os pendrives. Olha aí. Tá vendo? Então, tá vendo por que naquele exemplo eu disse, né? Que um colega de trabalho que era responsável pelo TI, ele tinha tanto cuidado com os pendrives que entrava e saiu da empresa? Era por conta disso, né? Os pendrives, eles são uma fonte muito fácil e rápida de se propagar vírus, certo? De se propagar vírus, tá bom? Então, galerinha, tenham atenção aí com os seus pendrives. Flings é uma forma de fraude eletrônica, né? Caracterizada por tentativas de adquirir fotos. Isso aqui é perigoso. Fotos, músicas e outros dados pessoais. Ao se fazer passar por uma pessoa confiável ou uma empresa, enviando, por exemplo, uma comunicação eletrônica oficial. Sabe lá aquele exemplo que eu disse do cartão de crédito para vocês, né? Imagine aí uma empresa que está mandando, né? Ah, você ganhou. Foi liberado para você aqui um cartão de crédito. Finalize o seu cadastro. Aí você vai e coloca todos os seus dados. Você fica esperando, liga para a empresa. Ah, por que meu cartão de crédito ainda não chegou? Nunca foi a empresa que te mandou aquele e-mail, né? Era uma forma maliciosa
né, de conseguir pegar os teus dados pessoais, né? E aí nem tem como mais voltar, certo? Então, ter atenção em formulários que vocês colocam os dados de vocês. Se você já trabalha em um local, né? Se você já trabalha em um local que você tem acesso, que você utiliza o computador da empresa, também tenha muito cuidado, né, em utilizar esses recursos aqui, certo? Além disso, pessoal, esse fish, ele em inglês normalmente ele corresponde à parte de pescaria, né? Tem um objetivo de pescar informações e dados pessoais importantes através da mensagem falsa. Quando eu coloquei a palavra, né, esse termo aqui na internet, a primeira imagem que apareceu para mim foi essa. Eu achei bem interessante. Realmente é uma pescaria, né? Acontece literalmente uma pescaria. Ele te joga uma isca, que é a isca de tu conseguir um cartão de crédito gratuito, por exemplo, de fácil, né? Fácil. Você, igual um peixinho vendo uma boa comidinha, você vai e morde, você é fisgado, e aí tchau, tchau para os seus dados, né? Isso daí é o que realmente acontece. E aí o temido por mim, eu temia muito esse daqui. Eu acho que vocês talvez nunca tiveram a oportunidade, não queiram ter a oportunidade de ser uma vítima de um cavalo de Troia, né? São programas normalmente recebidos de forma aparentemente inofensivas, certo? Como, por exemplo, uma foto, um jogo, um cartão de aniversário virtual e etc. Não é do tempo de vocês, mas lá no tempo do Orkut, tinha muito, né, aqueles cartões de aniversário assim, feliz aniversário, né? Com aquelas coisinhas com glitter, não sei, se mexendo com musiquinha. Aquilo ali era danado, né, para ter umas coisinhas não muito legais também por trás. Principalmente quando a gente recebia por e-mail, né? Normalmente, que além de executar funções de fachada, né, porque ele é falso, né, o cavalo de Troia, ele é falso, ele se faz de um bom moço, mas ele não é. Ele até te dá o recurso que tu acha que tu quer, mas por trás ele está fazendo coisas erradas aí no teu computador, né, no teu celular, que eu acredito que vocês conheçam a história do cavalo de Troia, né? Eu espero que todo mundo conheça esse clássico da história do cavalo de Troia para vocês entenderem o porquê desse nome. Foi aparentemente projetado também, né? Normalmente ele executa as funções de fachada para os quais foi aparentemente projetado e também executa outras operações sem o conhecimento do usuário, né? Que é a função dele, fazer coisas, né? Fazer ações no computador, no celular, no tablet ou em qualquer recurso que a pessoa, que o usuário não tenha acesso, né? Acesso àquelas informações. Os worms, também aqui, essa figura, ela representa muito o nome dele, né? Representa muito o nome dele, certo? Worm, sua tradução literal, é a melhor explicação, né? Imagine uma minhoca, olha aí, uma minhoca cavando um túnel pela terra. É isso aí que esse bichinho faz. É literalmente isso, né? Muitas vezes confundido com o vírus, ele é um programa autorreplicante, que não necessita de outro programa para existir. Tá? Então, isso daí é um perigo, perigoso, perigosérrimo, né? Como o povo fala. Ele acaba se multiplicando, né? Auto se multiplica. Outro ponto, os adwares, né? Esse daqui são também um problemão que pode acontecer com a gente. São programas que fazem anúncios de propaganda em seu computador. Existem casos em que, até certo ponto, lícitos, quando aparecem dentro de outros programas gratuitos, né, a título de patrocínio. Isso aqui acontece muito em sites, em páginas, mas que normalmente acontecem porque o anunciante, né, talvez paga o dono do blog, o dono do site, para aparecer ali. Isso daí é de uma forma lícita, né? Mas quando isso começa a aparecer de uma forma indesejada, aí é um outro ponto, ok?
Outra forma também, né? Outra forma de ser prejudicado pelo mau uso desses recursos, pessoal, é um programa oculto que registra tudo que é digitado em um computador, geralmente instalado por meio de um trojan, tá? Então, pessoal, esse recurso, o keylong, ele é muito utilizado principalmente para roubar senhas, né? Para roubar logins. Então você vai e entra, né? Você está no seu computador, ele está lá operando, está lá funcionando. Você entra lá no sistema da empresa e ele vai e ele copia, ele consegue copiar o que você está digitando, certo? Você digita um login, você digita a sua senha, você digita dados importantes e aí todos esses dados, né, vão sendo salvos, certo? Normalmente a definição o spyware, ele é um software também espião, é um outro software. Geralmente é um arquivo que é executado de uma maneira oculta, coletando dados de uso do computador e da internet do computador infectado. Então também é um outro tipo, né, de programa, é um outro tipo de software que existe aí para fazer o mal, né, para aquelas pessoas que utilizam a internet. Então, galerinha, se vocês perceberem até agora, eu mostrei para vocês várias possibilidades que existem de infecção, né, nos nossos sistemas computacionais, né, principalmente vinculados à utilização da internet. Muitos deles estão sendo vinculados à internet, certo? E aí, turminha, existem recursos muito simples que a gente pode estar realizando para a gente diminuir essas possibilidades, tá? Primeiro ponto, normalmente quando você faz os seus e-mails, né? Quando você faz um e-mail, por que normalmente quando você cria um e-mail, a empresa de onde você está criando um e-mail, um cadastro, pede que você crie um e-mail com uma senha forte, utilizando letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais. Porque isso dificulta ainda mais, né? Algum software conseguir aí descriptografar, por exemplo, a sua senha e ter acesso às suas informações. Outro ponto importante é manter sempre os seus aplicativos e os seus softwares sempre atualizados, certo? Esse é um outro ponto muito importante. Outro ponto, não existe antivírus somente para computador, existe também antivírus para os celulares. Então é importante que você também tenha como é que eu posso falar? Essa forma rotineira de sempre analisar, né? Esse costume, na verdade, essa era a palavra que estava faltando, esse costume de realizar, né, essa manutenção preventiva, não só do hardware, mas também do software, tá? Porque quando o software ele não está bem atualizado, ele gera vulnerabilidade, como a gente conversou anteriormente, possibilitando que alguns riscos apareçam, tá? Outro ponto importante, galerinha, é quais sites vocês utilizam, certo? Nós teremos uma disciplina específica onde a gente vai falar sobre segurança de redes e tudo mais, lá em redes de computadores. Mas existem sites que quando você entra, ele tem um símbolo que significa que aquele site normalmente ele é um site mais protegido, né? Lá em cima a gente tem aquele início, né, HTTP, né, que a maioria dos sites mais confiáveis tem HTTPS, por exemplo, tem um Szinho lá. É uma outra forma também da gente verificar que um site é seguro. Outro ponto, verificar a veracidade, né, das informações dos e-mails que vocês recebem, do SMS que vocês recebem no celular. Ah, você acabou de ganhar R$1 milhão na loteria, por exemplo. Você nunca nem jogou na loteria, como é que você vai ganhar R$1 milhão, né? Finalize seu cadastro aqui. É só o que tem, são essas informações aí, ó, de ganhos, né, estrambólicos, fáceis,
tenham atenção, tenham cuidado, certo? Comecem a ter mais atenção, principalmente nesses recursos. Outro ponto, pessoal, quando a gente fala de segurança da informação, eu conversei muito na parte da empresa, né? O papel do técnico de informática dentro de uma empresa, mas comecem a ter cuidado com os dados pessoais de vocês. Vocês utilizam um recurso, né? Um computadorzinho que, se não for utilizado da forma correta, é muito perigoso, que é o celular. Então, saibam utilizar o celular de vocês. Saibam utilizar os sistemas de segurança que os celulares possuem. Os celulares, eles vêm munidos, né, de alguns aplicativos que ajudam você a permanecer, a ter as suas informações mais seguras. Mas não adianta de nada você ter um celular com dispositivos de segurança se você não atualiza, tá? Então, galerinha, é importante, né, esse monitoramento, né? Houve muitos casos, né, na mídia, de informações que foram vazadas, de fotos, de vídeos pessoais, né? Ter muita atenção com a utilização de redes sociais. Tem muita gente, por exemplo, né? Não sei se aconteceu com algum conhecido de vocês, que já teve suas redes sociais, né? No caso, clonadas, que já teve aí suas redes sociais. Isso já aconteceu comigo. Teve uma vez que eu estava no meu Instagram, e aí algumas pessoas começaram a comentar, e eu não posto nada. Como é que a pessoa ia estar comentando alguma coisa na minha rede social? Eu não posto praticamente nada. Quando fui ver, a minha rede social tinha um monte de anúncio, né? Vendendo, por exemplo, cama, eletrodoméstico, vendendo várias coisas. Isso aí, pessoal, está se tornando comum, de verdade. Está tendo muitos desses ataques. E eu percebi aí, ó, que teve um tempo que falou que vazou informação de muita gente, né? Teve um site que vazou informação de muitas pessoas, de e-mail. Às vezes, infelizmente, acaba vazando informações de senha também. Então, a primeira coisa que eu fiz foi redefinir todas as minhas senhas, né? Colocar senhas mais seguras, conhecidas como senhas mais fortes, por exemplo. Também eu desinstalei todos os aplicativos que eu tinha do meu celular, que eu normalmente não utilizava. Reinstalei novamente os aplicativos que eu utilizava, atualizei, fiz a atualização. Então, isso daqui são práticas que a gente pode realizar para que a gente tente, né, pelo menos diminuir as possibilidades, tá? De acabar sendo infectado por algum vírus ou por algum malware, certo? E outro ponto também é ter muita atenção com os sites que são utilizados, tá bom? Tentem entrar em sites confiáveis, tentem entrar em sites seguros, certo? Nada de... a maioria dos sites que tem esse negócio de baixar filme, baixar vídeo, principalmente quando é vinculado à parte de pirataria, é algo muito sério, pessoal. E lá nós temos aí uma bomba de vírus e de malwares que podem infectar, no caso, os dispositivos de vocês, tá certo? Então, tenham atenção, tenham cuidado, ok? Então, galerinha, aqui a gente falou muito, né? E aí, pessoal, para fechar aqui a nossa aula de hoje, né? Tenha controle. Quando a gente fala da parte das empresas, né? Protegendo as empresas, né? Tenha controle do sistema de e-mails da empresa, né? Diversos problemas de segurança e da informação nas empresas começam por causa dos benditos e-mails, que a maioria das pessoas não tem essa informação, como eu conversei com vocês, essa informação, e acabam utilizando de uma forma errada. Um bom exemplo disso são os ataques, né, de phishing, uma forma de fraude eletrônica que se baseia em tentativas de adquirir senhas, números de cartões de crédito, né? Entre outros dados pessoais. Quantas pessoas já acabaram sendo lesadas porque acabaram nem se tocando que tinham compras indevidas nos seus cartões de crédito,
que nem sabem como é que isso aconteceu. Provavelmente tenham sido, né, ataques de algum desses malwares, né? Então, temos que ter muita atenção, tá bom? A todas essas partes. E aí, principalmente no futuro, aí vocês serão futuros técnicos de informática, vocês precisam ter muita atenção nesses aspectos, né? Instale um antivírus em todos os computadores, como eu já conversei com vocês. Novas ameaças, elas surgem a todo tempo, em diferentes lugares, de diferentes formas, cada vez mais atrativas para você clicar, por exemplo, tá? Então, por isso que é de tamanha importância, de muita importância, ter softwares de proteção, ou seja, os antivírus, tá certo? Então, galerinha, nós vamos finalizando a nossa aula por aqui. Um forte beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau.